Obrigado, querido. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui, porque a Jovem Pan é uma rádio que está na casa da gente, né? No carro, quando a gente anda por aí, enfim, é uma alegria estar aqui agora reeleita, né? Exatamente. Vou lhe perguntar de entrada que já tem preferência para o segundo turno? Na verdade, eu vou dizer para ti, o meu candidato a governo do estado foi derrotado nas urnas, né? Então, eu vou falar para ti o que eu francamente... Eu tenho percebido o movimento dos colegas, um anuncia apoio para cá, outro anuncia apoio para lá, e eu vou te falar a minha opinião de cidadã, tá? Tá mais que claro, pelo resultado das urnas, que essa eleição não está sob o nosso controle. Não está. Assim, o apoio partidário, claro, que é uma coisa que elegantemente os partidos procuram hipotecar, mas não é por causa de apoio de A ou de B que nós vamos eleger Jorginho ou Décimo, entendeu? Então, eu francamente... Hoje também o nosso partido vai se reunir às 18 horas, o Podemos. Já tem local? A gente vai fazer virtual a reunião. Vai ser virtual. Vai ser conduzido pelo Camilo. Pelo Camilo, que é o nosso presidente, mas eu antecipo que a tendência nossa é a neutralidade, é liberar o partido, os líderes partidários para cada qual fazer a sua escolha, e eu acho que esse é o caminho mais lúcido, né? É assim que a gente vai se posicionar nesse segundo turno. A senhora ficou um pouco chateada com o resultado do Moisés aí, que perdeu até pro PT nesse primeiro turno? Cara, eu acho que o Moisés ele não perdeu pro PT, ele perdeu para a polarização nacional que ela foi muito viva no nosso estado. Acho que no Brasil inteiro, mas em Santa Catarina ela foi ainda mais quente, né? E foi isso que tirou o Moisés do segundo turno. É claro que eu não vou dizer para ti diferente, assim, eu gostaria muitíssimo de ter o governador Moisés reeleito. Eu acredito no que ele trouxe, assim, o Moisés ele trouxe integridade para o governo, equilíbrio de contas, e isso ficou visível pelas obras que foram construídas por meio desse movimento municipalista suprapartidário, ou apartidário, vamos dizer assim, que ele trouxe, mas era um risco, entende? O Moisés, ele é um cara fora da curva, numa modelagem que não interessa partidos políticos, né, que sobrepõe as pessoas aos partidos, mas foi um modelo que não funcionou, entende? E claro que eu fiquei bastante triste por isso, não vou dizer para ti, feliz e grata, porque fazer nesse esquadro quase 60 mil votos. Bastante. Nossa senhora, assim, eu fiquei muito, muito feliz. Nós fizemos voto em 291 dos 295 municípios, então a gente conseguiu estadualizar a nossa pauta, as nossas crenças, mas de fato a questão majoritária me deixou bastante triste, porque eu de fato tenho o convencimento de que a gente seguia num bom caminho. Eu vi a senhora percorrendo vários municípios, né, durante a campanha. Um dia a senhora estava de manhã num lugar, à tarde em outra região do estado. Enfim, né, acho que a campanha tem disso também, é muito dinâmico. Mas eu acho que esse novo momento agora, que a gente vai viver daqui para frente, vai ser um momento em que talvez vá necessitar por parte da Alesc um reposicionamento, inclusive, porque a gente teve 2 momentos de Moisés, né? Aquele momento em que o Moisés não conversava e que a senhora era líder e penou ali. Sofreu. Acho que a senhora merece um reconhecimento em torno disso, porque liderar um governo que não conversava com absolutamente ninguém não é para qualquer um, né? A senhora merece esse reconhecimento. E o segundo momento é o de um governo que estava falando e conversava e conseguiu trazer os deputados, inclusive para poder relacionar ali o Moisés e salvar ele dos impedimentos. Mas como é que a senhora vai atuar no próximo governo? Porque a gente sabe que, olhando hoje de maneira macro, há uma vitória virtual já de Jorginho Melo pelo perfil do eleitorado catarinense. A tendência, é claro que o jogo termina daqui a 30 dias, quando se abrem as urnas novamente. Mas, assim, a lógica nos faz perceber que a eleição está muito pronta para o Jorginho, né? Pelo cenário, pela resposta que as urnas já nos trouxeram agora. E veja, o Moisés, ele chega pela onda e ele sai pela onda, né? Que coisa impressionante. Ele não se reelegeu porque ele não era o 22. Chegou repentinamente e já saiu repentinamente. Não, e se tu parar para pensar, assim, eu vou tomar como exemplo, eu gosto de tomar como exemplo o Chapecó, o João Rodrigues.
Na minha visão, Uhum. o João Rodrigues é o homem mais bolsonarista do estado de Santa Catarina. Aham. E ele não elegeu deputado estadual, deputado federal. O candidato a governo dele ficou em terceiro lugar em Chapecó, que é uma cidade que ele visivelmente lidera. Ele é aplaudido pelo seu trabalho lá. Mas não houve a transferência do voto porque o candidato dele não tinha 22 para ser apertado ali na urna. Aham. Entendeu? Quem sobreviveu fora o 22 e o 13? Aqueles que tinham... Tu pode olhar o extrato das urnas. Os deputados estaduais que trabalham muito, mas muito mesmo, independente de linhagem ideológica, foram os que ficaram de pé e fizeram votações expressivas. Uhum. De novidade, dos deputados que compuseram o restante do esquadro da Alesc, a gente teve muito poucos, assim, né? O Marquito, por exemplo, no PSOL, que chega aí. A gente tem que olhar com atenção o que vai ser o mandato dele, porque ele é um menino que foge à regra, concorda? Ele Sim, estava sim. fora dessa polarização aí. Então, a gente tem o próprio Lucas Neves, que é um menino que se elegeu no Podemos. Uhum. E que Lá de Lages, lá de Lages. É, de Lages. Que estava, assim, agarradinho no Moisés, como nosso mandato, mesmo sendo puxado para baixo, conseguiu fazer uma bonita eleição e está aí, né? Uhum. Então, o que que eu imagino, assim, ó... O que a senhora imagina da senhora a partir de 1º de janeiro? Eu vou dizer para ti que eu tô muito livre, né? Aham. Muito independente. A gente vai fazer esse mandato com muita independência, né? Se de fato se confirma a eleição do Jorginho, nós não temos o porquê. Ser oposição, por exemplo. É uma coisa a coisa mais sem graça do mundo. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu não acredito nessa política em que se levanta uma bandeira de oposição só porque o cara é de um partido diferente. O Jorginho, ele não vai precisar se preocupar comigo. Naquilo que ele precisar contar com o nosso apoio e que for justo e bom para Santa Catarina, eu não estou falando da boca para fora. Ele vai ter o nosso apoio e ele não precisa me dar cargo por isso, não precisa nada. O Moisés também não precisou. Eu não tinha uma aliança com Moisés. Cara, eu vou te apoiar, tu faz isso aqui para mim. E naturalmente que não vai ser esse o jogo que a gente vai impor ao Jorginho. E quando a gente achar que merece cobrança, nós também não vamos fazer uma oposição responsável, por mais que o oportunismo dê voto, e as urnas mostraram isso, nem sempre é o trabalho que dá voto. Eu não vou seguir por esse caminho porque não coaduna com a minha história, entendeu? A gente vai ter e a gente vai tentar atrair parlamentares, inclusive, para essa modelagem de trabalhar com independência, com respeito, com responsabilidade. Se precisar endurecer a mão, a gente vai fazer isso. A gente tem condições efetivas para isso, mas o Jorginho não terá em mim uma adversária de primeira linha. Isso tu pode esquecer. O MDB hoje, a senhora já dá uma pista aqui do que pretende fazer. Vai atuar com independência e vai tentar puxar outros para o seu lado de maneira independente também, para que atuem no mesmo compasso da senhora. Mas, por exemplo, o PL fez 11 cadeiras, é o partido que tem a maior quantidade de cadeiras agora. O MDB deu uma encolhida, de 9 vai para 6. O MDB apoiando hoje o Jorginho deve fazer parte da base do governo de um governo Jorginho, quer dizer, nós temos 40 deputados, 11 mais 6, a gente vai ter quase metade da Alesc já, né, na base do governo. De que forma que a senhora vai tentar convencer os seus pares lá, dizer assim, não, tem que vir para o meu lado para atuar com independência? A conta não é simples como se apresenta. O MDB hoje, vou arriscar falar do MDB, que eu não devo, porque eu não sou desse partido, né? Mas a minha análise de quem está lá dentro do parlamento. O MDB dizer que nesta eleição prefere votar 22 não significa composição de governo. Até porque não foi um apoio que o Jorginho pediu. Entendeu? Foi um apoio unilateral, porque é um pensamento ali da maioria hoje do MDB. Mas o jogo eleitoral, pessoal, escutem vocês aí que estão me ouvindo em casa, não é o jogo da administração pública e do parlamento. É outra conversa que vai ser. Mas o MDB chegou da mesma forma perto do Moisés. Chegou ali para apoiá-lo. Não, vamos apoiá-lo, mas teve a troca também. E não, porque aí já tinha sido construída uma relação de confiança, sabe? E essa relação de confiança, tanto da parte do Jorginho quanto da parte do Moisés, eles vão ter que testar. Porque, veja, assim, a gente tem uma bancada de 11 parlamentares, dos quais, vamos falar,
lá, o Maurício, o Berlanda, são deputados que a gente já conhece, eles têm uma postura mais equilibrada, mas a gente tem um outro grupo eleito agora, né? Reeleitos o Gessé, a Ana e alguns outros que chegam aí, muito radicais. E conciliar com esse pessoal que tem esse pensamento muito duro, muito conservador, não é fácil. O Jorginho, claro que ele é um homem muito habilidoso, mas ele vai ter que conseguir receber alguém do próprio MDB e não descontentar aqueles que estão na sua base governista, entendeu? E não é um jogo simples, não é uma conta assim, vem aqui, esses aqui, cabe no governo e deu. Né? Pode ter certeza absoluta que ele vai passar bastante trabalho. A senhora, como uma das apoiadoras, nós estamos aqui com a deputada Paulinha, que foi reeleita para a Assembleia Legislativa para os próximos 4 anos. A senhora foi uma das apoiadoras mais fervorosas do governador. Eu lhe pergunto, a senhora ficou um pouco decepcionada com a postura do MDB que não entrou na campanha dele? Não, porque eu não acho isso, gente. Isso também é uma outra ilusão. O MDB não entrou. Fulano de tal. A eleição, eu volto a dizer, a eleição para governo do estado de Santa Catarina estava fora do nosso esquadro, fora da nossa... Do controle. Do nosso controle, é isso. O eleitor votou absolutamente divorciado da classe política, querido. Eu conheço muita gente do MDB que estava 100% na campanha. E toda eleição majoritária, numa cidade miúda, tá? Aí você sai o candidato a prefeito e os vereadores. Tem aquele que é mais aguerrido e mais leal ao candidato da majoritária e tem outros que fazem a campanha mais avulsa. Isso foi para todos. Eu vou dizer para ti, o Jorginho também teve candidatos que fizeram os seus santinhos sem o número do governador, ou que fizeram alianças com líderes que apoiavam outros candidatos. Todos eles passaram por isso. O eleitor catarinense, ele votou 22 a despeito da nossa vontade. O MDB, no meu ponto de vista, merece a gratidão do governador Moisés, afiançou e hipotecou seu apoio. Muitos prefeitos se debruçaram a pedir voto realmente, mas é isso, assim, o resultado das urnas, ele vai além da mão da classe política hoje para governador e para presidente, e foi isso. Eu não tenho do que me queixar, olhando assim, a Paulinha, defensora do governador Moisés, que participou da construção da sua candidatura de reeleição, que era da sua coordenação de campanha, não tem em absoluto nenhum ponto a se queixar do MDB. O MDB deu aquilo que foi possível entregar. O que ele não entregou é porque estava fora do seu alcance. Para a gente encaminhar, o que a senhora espera para os próximos 4 anos para a Alesc e para Santa Catarina? A gente vai depender ainda muito do cenário nacional. Aqui em Santa Catarina, na minha opinião, o jogo está jogado e o governador seguramente deve ser o Jorginho, pelo que a gente encontrou aí de resultado, né? Pelo extrato das urnas. Mas a eleição presidencial, assim, há uma tendência, porque o Lula, dos votos válidos, ele precisa muito pouquinho para passar a régua, o Bolsonaro um pouco mais, mas se o pessoal que não votou no primeiro turno decidir votar, a gente não sabe o que vai dar o cenário. Então, Santa Catarina vai ser influenciada por isso? Sim. A gente precisa primeiro esperar para ver quem é que se elege presidente desse país, se vai ser Lula ou se vai ser Bolsonaro. Aí a gente vai ter uma realidade com um governador eleito pelo PL. Então, hoje, assim, eu aprendi essa lição agora, inclusive com o resultado das urnas agora. Não adianta a gente querer ser ansioso. A gente tem que esperar o tempo, fechar as urnas em definitivo, olhar o esquadro nacional. Aqui para Santa Catarina, o Jorginho se elege com um rol de promessas muito importantes. Ele prometeu rever a questão dos 14% dos aposentados, que foi um trauma para a eleição do Moisés. Ele tem uma série de promessas aí também na questão de incentivos fiscais que, de fato, eu acredito que também precisam ser revistos, porque a gente precisa impulsionar a nossa economia. Então, o que eu tenho certeza é que ele vai receber um estado muito bom, gente. É a primeira vez na história de Santa Catarina que a gente passa um mandato inteiro do Legislativo sem que o Estado tivesse contraído nenhum empréstimo.
O Moisés liquidou muito das nossas dívidas históricas aí. Ele vai receber uma boa casa, né? Sim, A gente sim. tem uma situação econômica boa. Então, assim, a tônica que a gente vai ter nos próximos anos vai depender muito da competência do governador, da mão que ele vai ofertar para Santa Catarina, da habilidade dele política, que é gigante, mas além dessa, a habilidade de gestão que ele vai ter aí nos próximos anos, né? Tá certo, então. Boa sorte nos próximos 4 anos, deputada, e conte conosco. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, dizer que a Jovem Pan é massa, a parte de jornalismo também, e dizer que vocês vão ter aí uma mulher guerreira, corajosa, que vai seguir tentando sobreviver nessa polarização, né? De fato, o que eu desejo é que a gente possa, nos próximos anos, ir se desprendendo um pouco dessas paixões e trazendo um ambiente assim mais harmonioso para o nosso país, entende? Eu acho que a gente tem pautas, a gente defender, por exemplo, o feminismo, assim, defender a participação da mulher na vida social e política não é uma pauta de esquerda, pessoal. A gente tem que evoluir nisso aí, a gente tem que conseguir arrancar da polarização as pautas que nos levem ao respeito ao próximo, sabe? E isso que me dói, entende? Às vezes a gente vê um tema que deveria ser de todos e todas ser segregado por causa desse modo de polarização. Então, o que vocês vão ter? Vocês vão ter uma voz lúcida, corajosa, agora mais firme. O primeiro mandato, pessoal, assim, ó, nós fomos esmagados durante 2 anos por uma coisa chamada Covid, que nos tirou sobriedade, nos tirou presença nas cidades, resposta, muita coisa no país. Em Santa Catarina não foi diferente, não foi possível fazer por causa dessa avalanche aí que a gente sofreu. Então, agora eu também tenho mais experiência, estou mais habilidosa, mais corajosa, mais forte para enfrentar esses novos desafios, e nós vamos tentar isso. Assim, o nosso esforço vai ser para trazer um mandato muito lúcido para o parlamento catarinense. É isso. Tá certo. Muito obrigado, deputada. Obrigado, Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigado, deputada Paulinha, aqui no Jogo do Poder. 4h57. Gente, eu recebi aqui, estava conversando com o Ralph Zimmer, que foi candidato ao governo de Santa Catarina pelo PROS. E eu questionei ele aqui sobre o posicionamento, tchau, obrigado, viu? Sobre o posicionamento dele em relação ao segundo turno. E nós vamos ouvir aqui o que disse o Ralph Zimmer. Emanuel, o PROS de Santa Catarina fechado com Pablo Marçal, né, que por sua vez teve a candidatura indeferida, que apontou rumo já em primeiro turno para o Jair Bolsonaro. O PROS, na confecção aí do grupo de Ralph Zimmer, é um PROS à direita. Eu já deixei claro isso desde o primeiro turno. Tenho maior respeito, carinho e até admiração, né, pela trajetória do Décio Lima, aí, que coloca pela primeira vez, fazendo história, o PT segundo turno no estado de Santa Catarina, mas a boa política pressupõe o cumprimento de uma linha do grupo em que se está, né? O nosso grupo não vai a público abrir voto, porque a gente já fez um primeiro turno para o Bolsonaro e vai manter essa linha, né? A direita lá e cá, né? E a gente não quer surfar na onda de ninguém aí, até porque a nossa referência, infelizmente, não pode ser candidato, que é o Pablo Marçal. Então, deixa o jogo ser jogado no segundo turno, né? E vida que segue, vamos acompanhar o cenário e também buscar evoluir aí, diante aí dos fatos, enfim, das propostas, dos debates, para avaliar se para frente vamos continuar com esse grupo político, buscando espaço e fomentar a boa política, ou não, né? Então, faz parte do processo. Este é o Ralph Zimmer, candidato do PROS ao governo de Santa Catarina, que foi derrotado nessa eleição. Deixa eu registrar rapidamente a participação aqui da audiência, né? A Maria Terezinha Freitas de Souza, Vanderlei dos Santos disse que ficar em cima do muro não é interessante para o Camilo Martins. O Leonardo Custódio dos Santos, excelente programa, manda um abraço para a Mafra e também para o Vale do Itajaí. Valeu, meu querido, um abraço, obrigado aí pela participação. E para finalizar, a participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp. Ora. Tô escutando a entrevista aí do nem sei quem que é. O cara do PMDB, perguntado se tem condição de juntar os caquinhos, ele diz que sim. Aí no momento seguinte o cara diz que o MDB de Santa Catarina
vai apoiar o Bolsonaro, enquanto o MDB nacional vai apoiar o Lula. Isso é juntar caquinho ou é quebrar um pouco mais? Não dá pra entender, né, cara? Esses políticos aí, cada vez parece que eles entendem menos o que tá acontecendo. Valeu, meu querido. O que acontece é que o MDB nacional anunciou apoio,